Boa noite, irmãos. Iniciaremos agora a reflexão da família gestante. Lembrando que nós estamos fazendo o estudo da obra Reforma Íntima, começa antes do berço. Convidamos a todos a juntar-se a nós em prece, a juntar o pensamento a todos esses irmãos que estão reencarnando neste momento, aqueles que ainda estão se preparando na espiritualidade, que já começam a acompanhar as famílias que irão reencarnar, acompanhando o preparo da espiritualidade. Vamos vibrar muita esperança, coragem para cada um deles. Vamos lembrar que este trabalho ele pode ser realizado pelos pais dos futuros reencarnantes, pelos avós, pelos tios, pelos amigos, por todos aqueles que irão conviver com esses espíritos, todos aqueles que poderão contribuir com a sua caminhada aqui na Terra. E também para aqueles que desejam acompanhar o estudo do livro e as reflexões singelas que aqui são trazidas. Então, iniciamos a nossa prece, pedindo à equipe espiritual da família gestante que possa assistir cada lar, preparando cada ninho com muito amor, harmonia, para que as famílias possam estar mais unidas. Sabemos que esses espíritos que aqui chegam neste tempo, neste momento, em que as famílias estão mais próximas dentro do lar e que esses espíritos necessitam de todo o amor e de todo o carinho. Que cada um deles e dos pais possa se sentir fortalecido por essa equipe amorosa que nesse momento trabalha com cada gestante, com cada mamãe tentante, que trabalha com aquelas famílias que podem não ter planejado esses nascimentos, mas que irão acontecer pelos desígnios de Deus. Que todos possam ser assistidos, que todos possam trabalhar as suas dificuldades nesse momento, que todos possam sentir essa energia amorosa que agora nos envolve e que durante o trabalho nós possamos estar abertos e receptivos, possamos trazer para o nosso dia a dia as reflexões aqui trazidas, que assim seja. O nosso estudo tem o tema A Verdade sobre a Hereditariedade. O autor começa o texto nos dizendo que o código genético é simplesmente a formatação do corpo físico, cujo programa foi desenvolvido pelo próprio espírito. Então, ele nos convida a refletir que nós acreditarmos que somos vítimas de uma loteria genética é contradizer tudo o que nos informou o Mestre Jesus e a doutrina dos Espíritos, tudo que nos referendou Kardec através de suas mensagens codificadas pela espiritualidade. Vai nos dizer que nós somos herdeiros de nós mesmos
e de mais ninguém. Herdaremos na próxima existência todos os prejuízos que causarmos ao nosso corpo físico atual, na forma de tendências, das nossas predições, que muitas vezes nos fazem adoecer. O nosso padrão de impulsos, as compulsões, as tendências e as atitudes, quando não reformuladas, retornarão nas próximas existências. Nós vamos construindo, através das nossas escolhas e das nossas tendências, muitas vezes aquele corpo que nós iremos carregar. Nós carregamos para outras vidas, muitas vezes, as doenças originadas dos abusos do corpo, mas que têm sequelas no perispírito, ficam gravadas. Então é urgente que nós nos libertemos dos pensamentos mágicos que tanto nos fascinam pelas descobertas das ciências, de que nós, através da medicina, podemos consertar todos os equívocos que nós provocamos ao nosso corpo. Porque muitas vezes, quando nós estragamos o nosso corpo espiritual, com os nossos maus hábitos, com nossos vícios, com os nossos excessos de todos os tipos, nós carregamos essa marca junto conosco. E com isso, nós acabamos perdendo muito tempo e desperdiçando muitas oportunidades de evoluir de forma simples e rápida. Todos nós que aqui chegamos com um tempo certinho, para que nós possamos passar pelas experiências que viemos passar. Recebemos de Deus a dádiva divina para a vida, que é o nosso corpo, e assim nós devemos tratá-lo, como a nossa oportunidade, o nosso passaporte, para que passar por todas as provas, por todas as experiências que nós precisamos para o crescimento do espírito. Só que muitas vezes nós acabamos abreviando esse tempo aqui na Terra, encurtando as nossas necessidades de estarmos aqui, acabamos não tendo tempo de cumprir tudo o que nós nos propomos. Por mau uso do corpo, nós acabamos provocando doenças. E daí, lá no livro Nosso Lar, nós vamos lembrar o caso do espírito André Luiz, que ele, quando chega no mundo espiritual, ele é considerado como um suicida. E ele não consegue entender de primeiro momento por que é tratado assim, porque ele não teria praticado suicídio. Ele desencarna através de um procedimento cirúrgico, ocasionado por uma doença do corpo. Só que ele não consegue perceber que os seus atos, o seu comportamento, causaram aquela doença através da alimentação errada, através do uso de bebidas, através do uso de cigarros. Ele não consegue perceber o quanto ele foi maltratando aquele corpo físico e causando aquela doença. E chega então com esta visão distorcida. E a espiritualidade o vê com grande pesar, como aquele irmão que sente dó de ver a gente passando pelos nossos equívocos, mas que não pode fazer por nós, não pode transformar, não pode modificar as nossas escolhas. Assim a espiritualidade nos vê, desperdiçando muitas vezes oportunidades que nós temos ainda de estarmos aqui, mas acabamos abreviando esse tempo por não nos cuidarmos, por ser negligentes com o nosso corpo, com a nossa saúde. Quantas vezes nós vemos pessoas que nem a medicação tomam direito, ou então fazem uso de automedicação, sem se dar conta que aquilo ali pode ser um grande perigo para o seu corpo.
O autor continua: é preciso desde cedo que a criança entenda que o corpo físico recebe o comando do espírito. Esta é a lei máxima que Jesus nos trouxe. Tudo no homem provém do espírito. E aqui nós vamos lembrar alguns casos do Chico. Um primeiro momento, nós vamos trazer um velho ditado, que muitas vezes nós desejamos que o outro morra, mas quem toma o veneno somos nós. E que veneno é esse que nós escutamos nesse dito popular? O veneno da raiva, o veneno da irritação, o veneno da impaciência, da revolta. Tudo que nos causa maus sentimentos, isso tudo vai intoxicando o nosso corpo. E não só o nosso, porque muitas vezes nós não ficamos só para nós esses maus sentimentos. Nós acabamos despejando no primeiro que tiver a infelicidade de passar pela nossa frente. Isso não fica sem consequências nenhuma, nem só para nós e nem para aquele que recebeu, porque ele também recebe toda essa energia fluídica emanada muitas vezes como dardos a lhe ferir. E daí eu vou trazer um primeiro caso que o Chico conta de uma senhora que havia brigado com o marido em casa, discutido, e os dois estavam numa discussão muito pesada. Então ela sai para o centro espírita buscando auxílio. E Chico, quando a vê entrar, vê que exala dela uma energia densa, escura, como se ela viesse receber uma pancada. E o seu marido não lhe encostou um dedinho, mas as suas palavras foram tão fortes como socos, como murros. E aquela energia ela carregou com ela, através da sua tristeza, da sua revolta, da sua mágoa. E quando ela chega, o Chico consegue visualizar aquilo nela. E quantas vezes nós também somos assim, nos sentimos tão feridos e carregamos essa energia que o outro despeja em nós. Quando nós vamos a um tratamento espiritual, onde nos é orientado os pontos energéticos onde nós devemos receber o passe magnético, muitos deles vão ser exatamente nos pontos em que mais estão essas energias acumuladas. Quando é prescrito no coronário, a maioria das vezes o nosso coração está impregnado de energias escuras, densas, através das doenças que nós carregamos na alma, das dores, das mágoas, das culpas. Então a espiritualidade precisa fazer todo um trabalho conosco e a cada passo nós vamos sendo aliviados, vai sendo retirado um pouco dessa energia escura, desse veneno que nós criamos com os nossos pensamentos, ficando naquele pensamento repetitivo, naquela ideia fixa. Quantas vezes nós carregamos uma vida inteira aquela mágoa? Passamos décadas sofrendo por algo que já passou, mas o nosso corpo vai acumulando toda essa energia. E com isso, os nossos órgãos vão reagindo e mostrando as doenças que nós vamos criando, as doenças psicossomáticas. Vamos lembrar também de um outro caso que o Chico nos traz, de uma manhã em que ele acorda, está no livro Casos do Chico. Ele acorda numa manhã atrasado, rápido, e passa pela frente de sua irmã, que a esperava desde as 6 horas da manhã. Ela fala: Chico, estava te esperando, ainda bem que você chegou. E ele disse: agora eu não posso, minha irmã, estou muito atrasado.
e vai alguns passos à frente. Emmanuel, seu mentor espiritual, aparece e lhe dá um puxão de orelha leve, diga: Chico, volte e converse com essa irmã. Então ele volta e ela, com muita felicidade, o recebe e diz: Chico, eu sabia que você voltaria, o seu coração não me deixaria nessa angústia. E ela precisava de uma orientação de como tomar uma medicação que teria sido prescrita por Dr. Bezerra. Então o Chico orienta como ela deveria tomar, e quando ele termina a sua orientação, ela diz com todo o coração: que Deus te abençoe. Então, Emmanuel, nesse momento, chama atenção para o Chico. Chico, preste atenção do que sai da boca dessa irmã. Preste atenção no fluido que é exalado do seu coração. Então, Chico olha e vê uma nuvem branca vindo em sua direção e atingindo em cheio o seu ser. Assim, as palavras boas nos chegam também. Quando alguém nos diz que Deus te abençoe, é um banho de luz para cada um de nós. E nós devemos receber, primeiramente receber essa energia. Geralmente nós retribuímos igualmente. Não, devemos parar um minuto, receber, sentir essa energia e então desejar para o outro, se assim realmente estivermos desejando. Não de maneira automática, mas com o coração cheio. A palavra é o alimento da alma. Uma palavra de ânimo, uma palavra de carinho, ela é capaz de restaurar muitos pontos doloridos no espírito, e por isso diz Jesus: tudo no homem provém do espírito. Quando o espírito está saudável, todo o seu corpo se harmoniza. A medicina já comprova o poder da prece. E não precisa para uma prece palavras decoradas, palavras bonitas, mas não, é o sentimento que você tem naquele momento, é o sentimento que você deposita quando você faz a prece para uma outra pessoa. Nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos nos conectar com a prece para nós e para todos que aqui estão em humanidade conosco. A espiritualidade nos lembra que as preces sentidas de coração, aquele que tem esse potencial de poder amar a todos indistintamente, aquele que se entrega verdadeiramente à prece, desejando o bem-estar do outro ou de todos, essas preces, elas têm um poder tão grande, que se nós pudéssemos visualizar, elas são capazes de atravessar, elas partem aqui da Terra e são capazes de atravessar as esferas mais elevadas da espiritualidade. E lá, elas são distribuídas para todos aqueles que estão necessitando, nos hospitais, nos asilos, nos abrigos, os irmãos desencarnados, todos eles são beneficiados nesse momento. E por isso nós devemos ter esse momento ao acordar, lembrar da primeira coisa a fazer, agradecer a Deus pela oportunidade de mais um dia. Agradecer porque estamos aqui, temos a oportunidade de estar enfrentando os nossos desafios de outros tempos. Na espiritualidade existem filas enormes de espíritos pedindo essa oportunidade para que possam vir reparar muitas vezes aqueles equívocos que ainda entravam na sua evolução. E nós estamos aqui, nós já temos essa oportunidade, nós devemos aproveitá-la. Então, amigos,
é com este convite para que a gente possa cuidar as nossas palavras, as nossas atitudes. Ainda para nós é difícil muitas vezes não revidar, é difícil não nos magoar, mas não vamos nos demorar nesses sentimentos que fazem mal ao nosso corpo. Vamos buscar o auxílio através da prece. Vamos buscar esse bálsamo que alivia os nossos corações. Vamos usar os tratamentos espirituais para poder tratar essas dores da alma, para tratar as nossas tristezas, as nossas mágoas, a fim de que a gente possa estar cada vez mais saudável de espírito, para viver na Terra o tempo que nós necessitamos, para bem aproveitar essa existência, para que a gente não seja mais um irmão a chegar na espiritualidade se dando conta do quanto poderia ter feito aqui. Vamos despertar agora, vamos modificar os nossos pensamentos. E quando nós estivermos irritados, quando algo ou alguém ou alguma coisa nos tira do sério, não vamos despejar naquele que passar na nossa frente. Respire, faça uma prece. Chico já nos convidava ao copo da paz, né? A água da paz. Deixa do lado uma garrafinha, deixa do lado um copo d'água. Tome devagar quando estiver irritado. Procure verificar todos os pontos de vista, não só o seu. Procure se colocar no lugar do outro. Procure ver se realmente você tem razão em fazer as cobranças que faz. As palavras arremessadas, elas ferem. Muitas vezes elas são capazes de desestabilizar uma família, um grupo. E depois, nós que muitas vezes ferimos, nós nos arrependemos e seguimos à frente. Mas as outras pessoas nem sempre recebem assim. Muitas preferem se afastar de nós, para que os nossos rompantes de fúria não lhes entristeça mais, para que elas não sejam alvo dos nossos momentos ruins. Então, nós devemos ter muito cuidado com isso, com o que nós semeamos no coração do outro, porque nós somos livres, mas nem tudo nos convém. Amigos, eu encerro esta reflexão, desejando a cada um de vocês que Deus os abençoe. Que cada um possa sentir no seu coração nesse momento toda essa energia amorosa que a espiritualidade nos oferece. Eu compartilho com cada um o sentimento de gratidão por aqui estar, o sentimento de gratidão por juntos estarmos refletindo, para que eu possa me tornar uma pessoa melhor. E que cada um que escuta consiga aplicar no seu dia a dia da melhor forma possível. Que tenhamos todos uma semana abençoada. Que assim seja.